Olá, gente, tudo bom? Hoje nós vamos estudar sobre o conto. O conto é uma narrativa que gira em torno de um conflito e tem vários elementos para essa narrativa ser construída, né? O conto, ele trabalha com o tempo, com espaço, com personagens, o conflito, ele trabalha com o narrador, porque se não tiver alguém para contar a história, como é que a gente fica sabendo dela, né? Dizem por aí que quem conta um conto aumenta um ponto. Será que isso é verdade? Eu acho que sim. Por quê? Porque todas as vezes que a gente está contando uma história, a gente acrescenta detalhes, a gente acrescenta novas ideias, novos personagens, né? Então o conto é uma história que ela vai sendo desenvolvida conforme a gente vai viajando, né? A nossa imaginação, ela vai fluindo e a gente vai contando uma história. Só que o conto, ele é um texto curto. Então, ele vai girar em torno de um conflito central e a história toda vai ser desenvolvida a partir dele, né? Como é o tempo da narrativa? Existem dois tempos, o tempo psicológico e o tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo que é marcado pelas horas, pelos dias. Era no dia 12 de maio, quando eu resolvi fazer um bolo de chocolate. Tá vendo que o tempo aparece aí marcado? Esse é o tempo cronológico. O tempo psicológico é só lembrança de um fato que aconteceu. Era numa sexta-feira. Tá vendo que era numa sexta, pode ser qualquer sexta, não tem a definição dessa sexta. Existe o narrador. O narrador é quem conta a história. Existem três tipos de narrador. Narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. Neste momento que nós estamos começando, nós vamos trabalhar com dois tipos, que é o narrador observador e o narrador personagem. O observador é aquele narrador que vai contar a história que ele viu, ele ficou sabendo. Esse é o observador, ele conta a história de uma terceira pessoa. O narrador personagem, ele conta a história dele. Ele é o personagem principal, né? Depois, tempo, narrador, vem o cenário, que pode aparecer com o nome de lugar, que é onde acontece a história. No campo, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, é onde a história acontece. Tem o conflito é aquela parte mais importante da narrativa que tudo vai girar em torno disso. Provavelmente, geralmente, depois que o conflito é descoberto, a história passa, a história declina e ela entra no seu desfecho, tá? E tem os personagens principais, personagens secundários. Tem o protagonista, geralmente é o bonzinho, né? O herói da narrativa. E tem o antagonista, que geralmente é contrário ao herói, que é o nosso querido vilão, porque eu adoro vilões, né? Uma boa história, ela tem esse duelo, né? Entre o bem e o mal, o bonzinho e o malzinho. E, não menos importante, tem o enredo. O enredo é a sequência das ações que vão acontecer dentro da narrativa. É a história, né, que vai ser contada, certo? Essa é a teoria do conto. O conto, ele é linear, ele segue uma linha de acontecimentos e raciocínios e uma ação leva a outra ação. Ele é conciso, ele é enxuto, não tem que ficar enrolando para ter o desenlace lá no final, não, certo? Esse é o conto, tá? Leiam um texto muito legal que se chama Eu Sou o Conto, do Moacir Scliar. Nós trabalhamos esse conto nas nossas aulas, né? Leia esse texto é muito interessante, porque nesse texto, o conto, que é o narrador da história, ele vai se apresentar para você, leitor, beleza? Um abraço, não desanimem, e se você puder, fique em casa. Beijo no coração de vocês.